Bom dia, queridos. Quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos num dia atípico, inédito, eu acho, na nossa igreja. Sempre que nós interrompemos as nossas atividades lá na igreja, lá no nosso local de reunião, normalmente nós estamos envolvidos em outras atividades no seio da igreja. E estamos aqui em casa. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente, né? O pessoal que está aqui, só mesmo o ajuntamento que é possível, a família, né? E muito provavelmente vocês aí na casa de vocês também estão na mesma situação e tentando aí lidar com essa crise, que é uma crise global, né? E que de fato nos pegou a todos de surpresa, sem aviso, e estamos ainda absorvendo o que aconteceu e procurando, na medida do possível, nos adaptar a essa realidade, mas estamos aí confiando em Deus e, de fato, esperando nele, esperando pelo livramento dele, né? Acima de tudo, pensando, refletindo, né? Tentando não dizer palavras sem refletir. Isso é muito importante nesse momento. A Bíblia diz: bom é aguardar, esperar pela libertação do Senhor, e isso em silêncio. O nosso Deus, ele é soberano, ele sabe todas as coisas, ele na verdade, pré-ordena todas as coisas. Nós cremos nisso, nós vamos ver isso aqui no texto que nós vamos trabalhar hoje. E confiamos nele, esperamos por ele, sabemos que não há lugar melhor para nós estarmos que não em confiança nas mãos do nosso Deus. É isso que nós cremos, e a nossa fé tem que ser uma fé prática. Chegou a hora da nossa fé ser prática. Chegou a hora de nós realmente demonstrarmos que nós confiamos no nosso Deus e aguardamos por ele. Então, eu quero começar com uma palavra de oração. Nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus nesse momento, pedindo que ele nos abençoe aqui. Oremos. Ó Deus, mais uma vez nós nos dirigimos a Ti, confiando que o Senhor nos ouve, que o Senhor é um Deus vivo, verdadeiro, que o Senhor é soberano, é absoluto sobre todas as coisas, que nada nesse universo escapa à Tua provisão, ao Teu controle, ao Teu pré-ordenamento. Estamos, de fato, num momento difícil, enquanto família, enquanto Estado, enquanto igreja, enquanto nação, até mesmo enquanto humanidade, mas nós cremos no Senhor. Sabemos que o Senhor olha para nós, nos socorre nas nossas aflições, e o nosso desejo, acima de tudo, é honrar o Senhor nesse momento de crise. Queremos que o nosso falar, o nosso agir, até mesmo os nossos pensamentos estejam de acordo com a Tua vontade. Guarda-nos, ó Deus, de pensar ou de fazer qualquer coisa que não Te agrade. Sabemos, ó Deus, que somos humanos, somos falhos, e muitas vezes somos perseguidos mesmo pela ansiedade, pela aflição, por mais expectativas. O Senhor conhece tudo a nosso respeito e é plenamente capaz de nos assistir, porque Jesus, que é o Teu Filho amado, aquele que se encarnou, aquele que se tornou como nós, mesmo sendo Deus, foi tentado em todas as coisas, como diz a Tua palavra, mas nunca pecou, e é capaz de nos ajudar nesse momento que estamos passando. Então, nós nos entregamos a Ti, e no momento que nós abrimos a Tua palavra, nós Te pedimos que o Senhor nos abençoe com a Tua direção, com o ensinamento do Teu Santo Espírito,
para a honra e glória do Senhor e para a edificação do teu corpo. É o que nós te pedimos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Muito bem, então nós vamos aí direto para o nosso texto de hoje. Estamos estudando o Evangelho de João e chegamos ao capítulo 11 desse livro, que é um livro que vocês já sabem, é um livro maravilhoso, é um livro que eu gosto muito, é um livro que eu leio várias vezes ao longo do ano, né? E espero, começou agora um serviço de roçadeira aqui, né? O vizinho vai aproveitar para capinar o quintal aí, então a gente vai ter que lidar com esse barulho aí, mas é assim mesmo. João capítulo 11, tá? Nós vamos ler na nova versão transformadora, a gente já conhece, é o livro-texto da nossa classe, né? E eu vou primeiramente ler até o versículo 29, tá? Então nós vamos começar a leitura. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Foi Marta, a irmã de Lázaro, que mais tarde foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e o enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim, o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia, as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois têm a luz deste mundo. À noite, porém, correm risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto. E por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida, voltou para casa. Chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Então vejam, o Evangelho de João, já falei para vocês, é impressionante como João vai escrevendo a sua narrativa, vai fazendo a sua narrativa chegar a um clímax. Nós, nesse momento aqui, encontramos Jesus afastado da Judéia. Depois da cura do cego de nascença, nós vimos isso no capítulo 9. Jesus teve um embate muito grande, muito severo com os judeus. Jesus os acusou, de fato, os líderes judeus, Jesus os acusou, de fato, de impiedade. Na verdade, foi isso que Jesus disse, né? E
de deliberadamente se recusarem a crer nele. Foi nesse ponto que nós terminamos o capítulo 9, Jesus dizendo para eles, olha, o verdadeiro problema de vocês é que vocês, sendo cegos, pensam que vocês enxergam. E é aí que está o pecado de vocês, né? Eu até brinquei com que aquele nosso ditado, né? O pior cego é aquele que não quer ver, ele, num certo sentido, emula essa frase de Jesus, né? O pior cego realmente é aquele que não quer ver, ou aquele que não quer aceitar aquilo que está vendo. Esse era o grande problema dos líderes judaicos, que apesar de reconhecerem, nós já vimos isso várias vezes, apesar de reconhecerem que Jesus era um profeta aprovado por Deus, é sempre bom a gente relembrar a confissão que Nicodemos, que era um deles, ele diz claramente, nós sabemos, lá no capítulo 3 do Evangelho de João, nós sabemos que o Senhor é um mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, eles sabiam muito bem que eles estavam diante de um homem aprovado por Deus. Eles deliberadamente se recusavam a crer em Jesus. E Jesus sai, não é, da Judéia, né, naquele momento, porque ele chegou a dizer, eu e o Pai somos um, né? E os judeus pegam em pedras de novo, tentam, né, matar Jesus, e Jesus sai, né, aquela coisa de, bom, a fervura está muito grande aqui, vamos dar esse refresco, vamos sair, né, porque como o próprio Jesus disse várias vezes, ainda não é chegada a minha hora, né? Jesus não foi pego de surpresa, Jesus seguiu aquilo que Deus já havia pré-ordenado sobre o seu ministério, não é? E ele disse várias vezes, ainda não é chegada a minha hora, não é? E os líderes judeus estavam ali implacáveis, andando atrás de Jesus, querendo, não matá-lo de fato. A gente vê isso claramente no relato de João. E Jesus sai, só que ele é chamado, não é, de volta pelas irmãs de Lázaro. Bom, a relação de Jesus com essa família, as únicas informações que nós temos vêm daqui, não é, desse texto. Esse relato é só João que faz. Aliás, isso é outra coisa interessante da gente observar. Tem uma ferramenta muito útil no estudo dos evangelhos que se chama uma harmonia dos evangelhos, né? O que é uma harmonia dos evangelhos? Eu já falei para vocês, né? Os estudiosos, eles pegam as 4 narrativas dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos, porque eles são semelhantes, né? Provavelmente usando as mesmas fontes, né? E quem sabe usando os evangelhos mais posteriores, usando até mesmo os evangelhos precedentes. Então, eles são muito parecidos, por isso que eles são chamados de sinóticos. O evangelho de João, ele sai, né? João tem toda uma estrutura narrativa para o seu evangelho, mas o que os estudiosos fazem? Eles pegam os 4 evangelhos e organizam, tentam estabelecer uma ordem cronológica, né, nesses 4 evangelhos. A gente chama para essa ferramenta de harmonia dos evangelhos. Então, quando você pega uma harmonia dos evangelhos, a Bíblia NVT de estudo, que é essa Bíblia aqui que me foi graciosamente presenteada pelo meu querido Osiel, né, ela tem uma harmonia, ela traz aqui no início do Novo Testamento, ela traz uma harmonia dos 4 evangelhos. É uma ferramenta excelente, muito interessante, né? Nos ajuda, especialmente com esse texto de hoje, né? Você vê a fala de Marta aí, né? Será que Marta esperava, né, que de alguma maneira Jesus poderia ressuscitar Lázaro? Bom, isso nós não podemos saber com certeza, né? Mas o fato é que ela sabia que Jesus já havia ressuscitado outras pessoas.
né? Pelo menos nos evangelhos, vamos ver aí se vocês sabem, né? Quero que você pense aí por alguns minutos. Quantas pessoas são relatadas nos evangelhos que Jesus ressuscitou? Você já parou para pensar nisso? Você já prestou atenção? Você consegue lembrar de algumas aí? Vamos ver. Pessoas que Jesus ressuscitou. Podem falar, vocês que estão aqui. A filha de Jairo, né? Uma menina de 12 anos, né? Era o filho de uma viúva, né? Na cidade de Naim, né? Mais alguém? Mencionado assim, especificamente só Lázaro, né? E o detalhe é o seguinte, quando você pega uma harmonia dos evangelhos, você vai ver que Lázaro foi o terceiro, né? Eu estou aqui com uma harmonia dos evangelhos, segundo aqui as duas harmonias que eu consultei, inclusive aqui tem na NVT, né? Você tem primeiro a ressurreição do filho dessa viúva, vocês lembram da história, né? Jesus estava se aproximando da cidade e vinha saindo um cortejo, né? Estava indo enterrar. E a Bíblia diz que ele era o filho único de uma viúva. E Jesus ficou, diz o texto, compadecido dela, né? E tocou o esquife lá, né? O caixão, sei lá como é que eles faziam, e eles pararam. E Jesus, então, ressuscita aquele rapaz, né? E o devolve à sua mãe. Eu acho muito bonito, o restitui à sua mãe, acho muito bonito. Eu gosto de dizer aos filhos, esse menino era um bom filho, esse rapaz, talvez até já um senhor, né? Era um bom filho, né? Porque o texto sagrado faz questão de dizer que Jesus o devolve à sua mãe, né? Eu acho muito interessante. Era o filho único de uma viúva. Isso naquela cultura, naquele contexto, era assim: você sendo viúva, mulher, né, ficar sem o seu único filho era realmente uma situação muito difícil. E Jesus devolve esse filho, não é, para essa senhora. Eu gosto de pensar que ele era um bom filho, era alguém que cuidava dela, né? E depois desse incidente, relatados, é bom a gente dizer isso, né? Nós temos, né, a história da filha de Jairo. Não sabemos o nome dela também, né? Mas é Jesus de novo, né, curando aquela mocinha, aquela menina. 12 anos ela tinha. Então, perfeitamente possível que Marta soubesse dessas histórias, e é sempre bom a gente lembrar o que João diz, né? Que Jesus fez muitos milagres, muitos que não dava para escrever, né? Nos livros, segundo João, né? Porque foram muitos. Relatados, nós temos esses dois, e depois é muito interessante que quando Jesus morreu, também nós temos o relato, né, de que se abriram os sepulcros, né, e várias pessoas, não nos é dito o número exato, mas várias pessoas ressuscitaram, sendo que elas não entraram na cidade. Esse é um detalhe muito interessante, a não ser depois da ressurreição de Jesus. Fica toda uma especulação, né? Mas onde é que esse pessoal ficou, né? Onde é que eles ficaram, né, nesse ínter aí, nesses 3 dias aí? Isso aí é uma especulação desnecessária. A gente fica com o que o texto diz, que abriram-se os sepulcros, no momento em que Jesus morreu, né, abriram-se os sepulcros e várias pessoas saíram, não é, dos túmulos, e depois da ressurreição de Jesus, elas apareceram na cidade, elas apareceram em Jerusalém. Alguns teólogos acreditam que elas foram com Jesus, não é, para o céu. Nós não temos nenhuma indicação no texto sagrado que diga isso, né? Enfim, mas o fato é que elas ressuscitaram. Então, Jesus demonstra com esses atos o seu poder sobre a morte como Filho de Deus, como o próprio Deus encarnado. E talvez, como eu disse, Marta soubesse dessas histórias,
né? E aí ela se expressa dessa forma, dizendo, olha, se o senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas mesmo agora eu sei que se o senhor quiser, ela diz isso, né? Claramente, né? Tudo que tu quiseres, né? Vai acontecer. Então, como eu disse, João vem fazendo a sua narrativa, trazendo a sua história, o seu relato para esse clímax, que não é outro senão a morte do próprio Senhor Jesus, né? Mas nesse momento de temperatura alta, ele traz esse milagre que é extraordinário, né? E demonstra efetivamente o poder de Jesus sobre a morte. E ele nos dá detalhes dessa história. Isso que é muito, muito interessante da gente observar. Né? Ele nos apresenta, aí no prólogo, né? A personagem Lázaro. Né? Um homem chamado Lázaro estava doente. Nos diz onde ele morava, nessa aldeia que ficava próximo de Jerusalém. Apresenta a família toda, duas irmãs, Maria, Marta. No versículo 2, há uma nota que é digna de observação por nós. Diz, foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. Nós temos duas mulheres na Bíblia que fizeram isso. Certo? A gente não tem tempo agora para se deter aqui nesse detalhe. Talvez no outro momento a gente vai fazer isso, mas uma delas foi Maria. Essa Maria aqui não é aquela pecadora que lá na casa do fariseu ungiu os pés de Jesus. Muitas pessoas confundem, né, essas duas histórias. São dois incidentes distintos. Né? E no versículo 3, nós somos informados que elas mandaram esse recado para Jesus, dizendo que era para ele ir lá, porque Lázaro estava doente. E já aqui, no versículo 4, tem uma nota muito interessante que vale a pena a gente nos deter por alguns instantes. Quando Jesus ouviu isso, disse, a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Então preste atenção, aqui de novo nós temos uma indicação muito importante sobre a autoridade de Jesus como o próprio Deus. Ele já sabia, eu gosto de dizer isso, eu insisto em dizer isso para vocês. Jesus não improvisava, Jesus não era pego de surpresa, Jesus não precisava ser informado sobre as coisas que estavam acontecendo. Ele é o Senhor do universo, ele é o Senhor da criação. E ele já adianta aqui para os seus discípulos, não é, que a doença de Lázaro não acabaria em morte. Os discípulos devem ter ficado com essa palavra lá no ouvido deles, né? Ele diz claramente, é o Filho de Deus que vai ser glorificado por meio dela. E no versículo 5 tem uma informação que também é muito importante, né? João nos informa, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Então era uma família chegada, né? Eles eram amigos íntimos, né, de Jesus. Aí você vai dizer, Jesus amava todo mundo, né? Você vai ver que as irmãs de Lázaro, lá atrás, elas já disseram, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Elas fazem questão de enfatizar esse relacionamento, digamos assim, especial que eles tinham com Jesus. Então, a narrativa nos permite claramente, né, identificar essa família como uma família que estava ali naquele círculo íntimo, não é, de Jesus. Mais tarde, nós vamos ver no final do capítulo, vocês já viram, né, vocês que leram, né, ao longo da semana, vocês já viram que Jesus vai para vai comer na casa dessa família. Isso dentro daquela cultura também era uma demonstração de amizade, né, muito especial, muito, muito grande. Né? Então, no versículo 6, olha o contraste, né? Presta atenção. Ouvindo
portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Aí você vai dizer, né? Puxa, imagina se ele não fosse íntimo dele, né? Ele ainda passa 2 dias, né? Para ir lá, 3 quilômetros, vocês viram, era pertinho, né? Era pertinho de lá de Jerusalém, né? E Jesus ainda passa 2 dias lá, lá onde ele estava, né? Por que que Jesus se comporta dessa forma? Porque ele já sabia o que ele ia fazer. Ele já sabia o que ele ia fazer, né? Ele iria ressuscitar Lázaro, né? Ele seria glorificado por meio desse feito, né? Então por isso ele ficou lá, né? E depois de 2 dias, no versículo 7, ele diz: depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. E é muito interessante isso, porque aí os discípulos protestaram, né? Vocês viram? Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás, o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim, o Senhor vai voltar para lá? E olha só como é interessante a resposta que Jesus dá aqui, a partir do versículo 9. Vocês devem se lembrar, no capítulo 9, ele disse alguma coisa parecida. Eu vou convidar vocês a voltarem um pouco aí, né? Para o capítulo 9, vocês lembram da história, né? Os discípulos perguntaram, vocês lembram, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? E aí no versículo 3, capítulo 9, João, capítulo 9, versículo 3, tem a resposta de Jesus. Diz assim: Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele, isto é, no cego. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Mas, enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Preste atenção para essas palavras de Jesus. Enquanto eu estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Naquela sociedade, eles não tinham energia elétrica. Você pode entender esse contexto. Eles não tinham... hoje, algumas cidades no mundo estão muito bem iluminadas, obrigado, durante a noite. Mas não naquela época. E até quando você vai para o interior aqui, nossas regiões ribeirinhas, aí você entende perfeitamente o que Jesus estava querendo dizer. Tudo é mais difícil na treva, tudo é mais difícil à noite. Os deslocamentos das pessoas, né? A segurança, enfim, uma série de questões, né? Então, agora, no capítulo 11, Jesus retoma, num certo sentido, né, esse tema, né? E ele diz assim, no versículo 9, agora capítulo 11, versículo 9. Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia, as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois têm a luz deste mundo. À noite, porém, correm risco de tropeçar, pois não há luz. Agora Jesus divide aí 12 horas de luz, 12 horas de trevas, né? Ele deixa bem claro para os discípulos que a hora das trevas, você vai ver Jesus repetindo isso. Vocês conhecem o livro de João, você vai ver Jesus repetindo isso, trazendo esse tema de volta lá na sua prisão, quando ele vai dizer: essa é a hora de vocês e do poder das trevas. Jesus está dizendo: olha, o tempo está terminando. Eu tenho que concluir a minha obra. A treva sobre esse mundo já está vindo. Eu sou a luz do mundo, eu vou realizar toda a obra do meu Pai, ainda que isso signifique risco para a minha própria vida. Você consegue perceber a aplicação que nós podemos fazer desses textos para o momento que nós estamos vivendo? Quando a gente estiver terminando, eu vou retomar isso. E no versículo 11 ele diz: e acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu,
mas agora vou despertá-lo. Mais uma vez, aquilo que eu já falei para vocês, que acontece muito no Evangelho de João, Jesus fala e o povo não entende, né? Aqui os discípulos não entenderam o que Jesus estava falando verdadeiramente, né? E aí eles pensaram que Jesus estava dizendo que ele tinha dormido, que ele estava dormindo, né? No versículo 12, os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Deixa ele repousando, né? O repouso faz bem para quem está doente. Pensava que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto. Sinceramente, eu fiquei pensando nos discípulos nesse momento aí, né? Nos discípulos. Espera aí. Morreu? Morreu, né? Talvez alguns até pensaram dizer: Senhor, morreu? Vais colocar a tua vida em risco se ele já morreu? Ou será que eles ficaram na expectativa? O que vem por aí? Talvez alguns lembraram, como eu disse, daquilo que Jesus falou antes. Essa enfermidade não acabará em morte. Talvez alguns discípulos lembraram: poxa, mas ele disse que essa enfermidade não acabará em morte. Vamos imaginar aí o suspense dos discípulos, né? E agora nós chegamos ao versículo 15, que ele diz: E por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele, até Lázaro. Como eu disse, Jesus já sabia o que ia fazer. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: Vamos até lá também para morrer com Jesus. Olha, eu vou falar uma coisa que talvez vocês vão ficar chateados comigo, mas vocês me conhecem, né? Eu sou fã de Tomé. Vou falar para vocês, com toda a sinceridade. Tomé era gente como a gente, vamos dizer assim. Se é que vocês vão me entender, né? Eu me identifico com Tomé. Chamado, né, o discípulo incrédulo. Foram as incredulidades de Tomé, num certo sentido, que nos legaram alguns dos episódios mais marcantes do Evangelho, na minha opinião. Desculpa aí se alguém não vai concordar comigo, mas eu estou falando aquilo que eu penso. Tomé era gente como a gente. Tomé era como nós. Ele olha e diz assim: olha, sabe o que é que vai acontecer? Ele vai ser morto e nós também vamos ser mortos com ele. Então bora. Né? Tomé, nessa hora, ele chuta o pau da barraca, como a gente diz. Né? Então bora. É para morrer, bora logo acabar com essa história. Então por isso que eu digo, ele era um homem comum. Um homem como nós. Gente como a gente. E há um contraste aí entre aquilo que Jesus acabou de dizer. Olha, que bom que vocês não estavam lá, que bom que eu não estava lá, porque agora vocês vão crer. Né? E aí vem o Tomé com a sua incredulidade típica e diz assim: então bora, vamos para lá e vamos morrer junto com Jesus. Né? Eu queria ver a cara de Tomé quando Lázaro saiu do túmulo. Né? Enfim. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Esse é um detalhe interessante, né, da gente observar também. Vou voltar para isso depois. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. De novo, vocês percebem que nada que Jesus fazia passava despercebido? É bem possível que tinha alguém lá, né, só na mutuca, como a gente diz aqui, né? Só na mutuca, quando viu aquele burburinho, é Jesus, né? Correu para avisar Marta, né, que aparece aí com um protagonismo nessa história, provavelmente a irmã mais velha, né, que, enfim, é informada, não é, que Jesus está chegando, e ela sai, não avisa Maria, né? Ela sai e vai ao encontro de Jesus, né? Eu já comentei aquilo que ela disse, né?
aí nos versos até o versículo 24, não é? Quando ela fala da sua expectativa, talvez, não é? E Jesus diz aquelas palavras que nos consolam de maneira maravilhosa, né? Que está aí no versículo 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Então, essas palavras ecoam pelos séculos, ditas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e devem nos encher de esperança. Sempre, diante das dificuldades, diante dos problemas, e até mesmo quando tudo vai bem, a gente precisa lembrar disso, queridos. O nosso lugar final, a nossa chegada é na glória. Não é aqui nesse mundo. Esse corpo que, como diz Paulo, está vendido à escravidão do pecado, esse corpo que se deteriora, esse corpo que sofre, não é a nossa morada final. Nós precisamos lembrar disso o tempo inteiro. Nós precisamos lembrar que Jesus veio até nós, pagou o preço dos nossos pecados, satisfez a justa justiça de Deus para nos levar para a glória. E é bom a gente lembrar disso. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, o próprio Lázaro, eles ressuscitaram, mas depois eles morreram de novo. Acho que é o Francis Schaeffer que comenta, né, sobre a ressurreição de Lázaro. Ele diz, olha, nada impede que Lázaro tenha tido uma dor de cabeça no dia mesmo em que Jesus o ressuscitou, porque ele ressuscita no mesmo corpo. Este corpo, como eu disse, né, que está sujeito às consequências, ao poder do pecado. Tanto que depois eles morreram de novo. Né? Morreram 2 vezes. Né? Esses 3 aí. Morreram 2 vezes. Com certeza a gente sabe disso. Né? Mas nós temos para nós uma promessa de que um dia nós vamos ter um corpo glorificado, um corpo de glória, um corpo não mais sujeito ao pecado. E nós não devemos esquecer disso. E esse diálogo de Marta com Jesus nos legou essas palavras maravilhosas que devem nos encher de esperança. E no versículo 27, diante da pergunta de Jesus, vejam, Jesus pergunta para Marta, você crê nisso? A gente já enfatizou isso e nós vamos continuar enfatizando. A fé cristã, ela é pessoal. A fé cristã, ela é pessoal. A salvação, ela é pessoal. É preciso que você se comprometa. É preciso que você se envolva. É preciso que você, em outras palavras, creia. Mais uma crença prática. E Jesus pergunta para Marta, você crê nisso, Marta? E ela responde, sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. E aí ela faz o quê? Ela volta para casa para chamar Maria e ela diz, olha, o mestre está aqui e quer ver você. E Maria se levantou de imediato e foi até ele. Então, eu faço aqui essa divisão, né, nesse relato, digamos, uma primeira divisão que eu faço aqui, né, até o momento em que Maria levanta e vai lá ter com Jesus. No versículo 30 diz, Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu,
caiu a seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí o versículo 33 tem uma coisa muito interessante aqui. Diz assim: quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eu confesso para vocês que antigamente eu lia esse texto e eu pensava que é aqui que Jesus tinha decidido que ele iria ressuscitar Lázaro. É curioso isso, porque já tinha lido várias vezes, já tinha visto, né, o texto, não tinha prestado atenção nas coisas que Jesus tinha dito antes. Então, a expressão aqui que o texto original coloca é muito forte. Diz que Jesus ficou agitado, uma agitação profunda, como está aqui colocado, uma indignação, né, profunda e grande angústia. E aí então ele pergunta: onde vocês o colocaram? Eles responderam. Maria estava jogada, né? Quem já perdeu um ente querido sabe o que é isso, né? A gente vai para o chão, não tem jeito, né? Então eles, o povo lá responde, né? E diz: Senhor, venha e veja. E aí no versículo 35, o versículo que o povo que tem preguiça de memorizar verso, né? Bíblico adora, né? Jesus chorou, né? Mas, gente, não nos iludamos com o tamanho desse verso. Não nos iludamos com o diminuto, né, que é característica desse verso. Aqui nessas duas palavras existe uma carga tremenda, né? O Winston está lendo aí a tradução que, né, a paráfrase, né, que tem. Eu gostei dessa paráfrase aí, que é da Bíblia Viva, né? Como é que é, Winston? Diz aí. As lágrimas vieram aos olhos de Jesus. Olha aí, os preguiçosos aí de memorização bíblica. Você vai ter que decorar esse, né? As lágrimas vieram aos olhos de Jesus. Preste atenção. Ficou um pouquinho maior. E talvez aí a gente começa a entender, né? Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu não gosto da maneira como os filmes, em geral, encenam esse episódio aí, sabe? Eu já falei para vocês que eu não gosto desses cristos, né, de cinema, né? Jesus parece assim um avatar, sei lá, uma coisa assim, né? Tão estranha, um robô, quase que sem emoção, né? Aquela coisa sempre, aquela voz impostada, aqueles olhares, aquela coisa, né? Eu vejo Jesus aqui, simplesmente as lágrimas, como diz aí a paráfrase, simplesmente rolaram. Ele estava profundamente indignado. Mas o que é que indignava Jesus? Nós devemos nos perguntar. Ele já sabia que ele iria ressuscitar Lázaro. Ele já sabia que ele ia fazer isso. O que é que indignava Jesus? De ver justamente o estrago que o pecado faz na humanidade. E a gente não deve pensar que o choro das pessoas que saíram lá, inclusive alguns líderes judaicos que foram consolar Marta e Maria, não era sincero. Eu acho que era sincero. Eu sou uma pessoa que eu me condoo muito com a dor dos outros. Eu tenho esse, sei lá, eu ia falar problema, mas eu acho que nem é problema, né? Filme, os meninos aqui de casa, eles adoram dizer, né? O Joel, toda vez que tem uma cena mais forte, já falei isso para vocês, num filme, ele para de olhar o filme e olha para mim, né? E se a Heloísa estiver perto dele ou a mãe dele, ele vai já dizer: papai vai já chorar, né? Eu realmente sou muito fraco para filme, né? Sobretudo quando é baseado numa história real. Sou muito emotivo. Mas a gente precisa entender que aqui é mais do que mera emoção diante do sofrimento dos outros. É indignação. Jesus é o Criador de todas as coisas.
Ele criou cada átomo desse universo. E a Bíblia diz claramente que ele não criou a Terra para ser um caos, mas para ser habitada. Olha, gente, o que está acontecendo lá na Itália. Como não se condoer de ver aquela situação ali? Terrível, terrível. Eu sempre penso, se eu que sou um caco de barro, se eu que sou pecador, eu me sinto dessa forma, imagina Deus. Vocês se lembram que Deus falou lá para Jonas, né? Como que eu não vou me compadecer da grande cidade de Nínive, que era uma cidade ímpia, mas que tinha milhares de pessoas lá, crianças, que não sabiam sequer discernir qual era a mão esquerda, qual era a mão direita. Deus cita ali, inclusive, os animais. Deus se condói de ver a sua criação agonizando. Essa é uma dor constante no coração de Deus, porque o apóstolo Paulo nos informa lá em Romanos que a natureza toda geme e suporta angústias até agora. Então Deus, ele se condói, ele se indigna. Deus, de maneira alguma, está impassível. Eu li, infelizmente, eu não vou dar o crédito, eu já contei essa história para vocês várias vezes. Eu sei que foi um escritor judeu que relatou isso, não sei se aconteceu com ele ou se aconteceu com uma outra pessoa, mas eu acho que foi com ele mesmo. Ele diz que o chefe lá do campo de concentração, lá onde eles estavam, ele tinha o hábito de, quase todos eles faziam isso, de executar as pessoas. Era sempre execuções públicas, justamente para abalar o moral, para acabar com a psique, não é? Das pessoas, né? Lá no campo de concentração dos judeus, eles arrumavam todo mundo lá no campo, lá no pátio lá do campo, e eles enforcavam as pessoas lá. E nesse dia ele estava especialmente cruel, e aí ele decidiu, olha, é o seguinte, vocês não vão abrir o cadafalso, não quero que vocês abram o cadafalso, não quero que eles caiam, não quero que o pescoço quebre logo, eu quero que eles agonizem. Então vocês vão fazer diferente, vocês vão puxar a corda. Vocês vão puxar a corda bem devagar e eu quero vê-los agonizando. E eles começaram a fazer isso, um por um. Eles começaram a puxar a corda lentamente e as pessoas se contorciam e aquela agonia toda. E as pessoas tinham que ficar lá assistindo. Os outros prisioneiros tinham que ficar lá assistindo. E ele, contando, esse escritor disse que ouviu alguém dizer: Deus, onde é que o Senhor está? Onde é que está Deus? Onde é que está Deus agora? E aí a pessoa que faz o relato, ela diz assim: eu não sei de onde que veio essa voz, mas eu ouvi dentro da minha mente uma voz dizer: ali na forca, onde mais estaria? A Bíblia diz que Deus habita o alto e sublime lugar, mas ele também habita com contrito e abatido de espírito, que treme da sua palavra. No momento de angústia, no momento de aflição, nós precisamos nos comprometer ainda mais, como Jesus disse para Marta. Você crê nisso? Nós precisamos nos comprometer ainda mais com Deus, com Jesus e com a sua palavra. Nós precisamos ficar aos pés da sua palavra. Eu acho que eu estava conversando com o Osiel, eu acho que a gente estava pensando um pouco sobre essa questão da mudança da nossa rotina, né?
como que essa mudança de rotina parece trabalhar contra a nossa devoção, as nossas leituras diárias. É um negócio impressionante isso. Aliás, é um conselho que eu dou para você, né? Eu não sei quanto tempo a gente vai passar nessa crise, não é? Mas é um conselho que eu dou para você. A sua vida de devoção eclesiástica, ela deve, na medida do possível, continuar a mesma. Preste atenção no que eu estou dizendo. Tá? Certo? Nós não estamos podendo nos reunir, né, no nosso lugar, né, de culto, né, com igreja, mas nesse horário, né, não sei se a gente vai continuar aí com live, não sei como é que a gente vai fazer, mas nesse horário, inclusive todo horário, tá? Pegue a sua Bíblia, reúna a sua família, mantenha essa rotina. Mantenha essa rotina, porque o diabo pode nos pegar por aí, viu? Com certeza ele vai colocar coisas que você vai achar que são importantíssimas de você fazer e que já que você não está indo para a igreja, né, você vai aproveitar então para fazer. Afinal de contas, né, a igreja está fechada, né? O pastor, olha aí, pastor, né? O pastor mandou fechar a igreja, né? A liderança mandou fechar a igreja. Então, eu vou aproveitar para fazer essas coisas. Mas, gente, essa crise vai passar. Com fé em Deus e na misericórdia dele, acima de tudo, essa crise vai passar. Então, eu digo para você, preste atenção. Cuidado para a sua rotina não ser desbaratada por conta dessa situação que a gente está vivendo. Então, na medida do possível, continue com a sua rotina. Continue com a sua rotina. Pegue sua Bíblia, leia, reúna sua família em casa, ore. Eu posso garantir para vocês que nós aqui em casa nós estamos orando mais por causa dessa crise. Isso aí, eu acho que até eu devo admitir isso com certa vergonha. Mas é verdade. Nós estamos orando mais. Porque nós precisamos, já adiantando parte da aplicação que eu iria fazer no final, nós precisamos nos comprometer com Deus, com aquele que se indigna, com aquele que olha o estrago que o pecado faz no mundo e se indigna. E Deus se indignou tanto com o estrago que o pecado faz no mundo que, logo após o pecado de Adão, ele já providenciou a solução para isso, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos lembrar disso. Jesus chorou. Duas palavras, mas duas palavras plenas de significado para todos nós. Versículo 36 diz assim: as pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? 38, preste atenção. Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Aqui Jesus resolveu, chega, né? Ok. Vamos acabar com isso. Logo. E aí, quem é que protesta? Isso é que é interessante, né? Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Não é curioso isso, gente? Não é interessante isso aqui? A mesma pessoa que tinha dito, olha, mas eu sei, Senhor, que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir, Deus vai lhe conceder. Né? Agora o senso prático de Marta, né, fala mais alto. Eu falei dos filmes, né? Eu disse para vocês que eu não gosto dos filmes. Eu assisti um filme, eu vou comentar isso daqui a pouco, né? Mas eu assisti um filme que, na hora que eles rolam a pedra, né, os caras falam assim, um cheiro, né? Um mau cheiro terrível. Duvido que tenha sido assim. Vou explicar já já por que eu acho que não foi assim, né? O mau cheiro será terrível.
Qual foi a resposta de Jesus? Versículo 40. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus. Preste atenção para essas palavras de Jesus. O que foi que ele perguntou primeiro para ela? Vocês prestaram atenção? Você crê nisso? E agora o que ele diz? Eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Vocês percebem? Vocês percebem? Crê ou não crê? Eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então, versículo 41, rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Preste atenção para o que Jesus disse aqui. Preste atenção. Ele diz: eu te agradeço, ó Pai, porque me ouviste. Bom, eu não sou teólogo, né? Mas, de novo, eu entendo essa passagem aqui, eu entendo esse verso, falando claramente da onipotência de Jesus, de que ele e o Pai, como ele disse várias vezes no próprio livro de João, são um, de que há perfeita harmonia, perfeita sincronia entre eles. Eu acredito que Jesus pediu ao Pai para que essa morte de Lázaro não fosse definitiva. Jesus pediu ao Pai para que ele ressuscitasse Lázaro. E Jesus já dá a coisa, se você me permite, já dá como fatura paga. Eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. É isso que ele diz, claramente. Eu não acredito que o corpo de Lázaro estava putrefato ainda dentro do túmulo. Eu acredito que dentro da economia de Deus aí as coisas foram sincronizadas. Porque logo a seguir, preste atenção, lembra daquelas pessoas que ressuscitaram quando Jesus foi morto? Né? Jesus morreu na sexta-feira, mais ou menos 3 horas da tarde. E essas pessoas foram ressuscitadas, os túmulos se abriram, foi uma coisa imediata. Mas elas só apareceram depois da ressurreição de Jesus. Eu acredito que Lázaro, de alguma maneira, já estava pronto para ouvir. Eu não gosto desses filmes que o corpo está lá, né, na pedra, e aí Jesus grita: Lázaro, vem para fora. E aí, vocês já viram esses filmes de zumbi? Vocês já viram? O corpo está lá assim, né? Aí Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Aí começa. Já viram isso? Né? Isso para mim é Walking Dead, é outras coisas. Eu não gosto. Né? Eu gosto de pensar em Lázaro sentado naquela pedra. Talvez até em pé já, à porta do túmulo. E aí Jesus diz: Lázaro, vem para fora. E ele sai íntegro. Ele sai restituído. Olha, eu, num certo sentido, agradeço a Deus, porque eu não tive que fazer a apresentação hoje para colocar lá no Data Show da igreja para você, porque as fotos da ressurreição de Lázaro que tem na internet, pelo amor de Deus, Lázaro, eu estou falando para você, é um zumbi. Horroroso. Pálido, assim, né? Aquela coisa de, gente, eu vou colocar isso aqui, o povo não vai se sentir nem um pouco animado. Eu acredito que ele foi restituído completamente. Ele estava assim ainda com aquela mortalha que eles fazem, com aquelas ataduras, né? Isso aí é fato. Ele estava lá, né? Talvez andando com dificuldade, porque aquilo pesava, né? Tanto que Jesus diz: olha, desataio, tirem essa coisa dele aí e deixem ele ir. Deixem ele ir. Porque, com certeza, a curiosidade era muito grande. Se fosse hoje, né? Os repórteres e youtubers de plantão estariam lá, né? E, Lázaro, fale aí da sua experiência. Diga como foi, como é lá do outro lado. Nada. Jesus disse: olha, desataio, deixai-o ir. Deixa ele ir embora. Deixa ele ir embora. É curioso o cuidado que Jesus tem
com as pessoas que ele ressuscitou é outra coisa que eu acho muito interessante. Né? Há uma continuidade impressionante. A menina, filha de Lázaro, vocês lembram? Jesus disse que deveria dar alguma coisa para ela comer. Eu acho muito interessante isso. A menina ressuscitou e já estava com fome, igual o Joel, né? É uma coisa assim, impressionante, né? Ela ressuscitou e já estava com fome. E aí Jesus diz assim, ó, dá alguma coisa para ela comer. O cuidado amoroso de Jesus com a sua criação, com seus queridos. Eu acho isso fantástico, maravilhoso. E o morto saiu, versículo 44, com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse, desamarrem as faixas e deixem ir. 45, efeito imediato. Já estamos chegando ao final da nossa meditação. Muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Alguns, no entanto, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Prestaram atenção? Enquanto alguns creem, dizem, esse é o Cristo. No milagre da ressurreição da filha de Jairo, eles falaram, grande profeta está entre nós. Deus visitou o seu povo. Mas outros, sempre tem os outros, né? Outros fizeram o quê? Correram para os principais sacerdotes. Correram para os inimigos de Jesus. Nem se regozijaram com a família, nem se regozijaram com Lázaro, com as irmãs dele. Já foram dar o bocão, como se diz, né? No nosso linguajar. Já foram dar o bocão lá para os principais sacerdotes. E eles fizeram o quê? Eles ao menos pararam para pensar, gente, isso aí, né? Esse homem, a gente já sabe que ele é um grande profeta. Ele tem poder sobre a morte. Eles fizeram o quê? Vamos olhar. 47. Então, os principais sacerdotes e fariseus reuniram o conselho dos líderes do povo. Que vamos fazer? Perguntavam uns aos outros. Sem dúvida, este homem realiza muitos sinais. Se permitirmos, preste atenção, se permitirmos que continue assim, logo todos crerão nele. Então o exército romano virá e destruirá o nosso templo e a nossa nação. A mente deles estava o tempo todo, isso é incrível, aqui, nas coisas deste mundo. Eles estavam preocupados que Jesus pudesse provocar uma rebelião, né? E eles conheciam o poder de Roma, eles sabiam do que Roma era capaz, e eles estavam preocupados de perder o posto deles, de que a nação fosse ainda mais subjugada pelos romanos. Era essa a preocupação deles, era só aqui, cá embaixo, do firmamento para baixo. 49, preste atenção porque eu acho esse texto muito importante. Caifás, o sumo sacerdote naquele ano, disse, vocês não sabem o que estão dizendo. Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo em vez de a nação inteira ser destruída? Não disse isso por si mesmo, nos informa João, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira, e não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Eu acho esse texto muito importante, queridos. Preste atenção, esses caras estão tramando a morte de Jesus. Caifás está dizendo aqui que ele vai morrer pela nação inteira, ou seja, a gente vai entregar ele como bode expiatório para os romanos, para até apaziguar os romanos, para dizer para eles que nós estamos do lado deles e a gente salva, entre aspas, a nação, a gente livra a nação dos romanos. O que esse texto nos ensina? Caifás estava planejando o assassinato de Jesus, Caifás estava entregando Jesus para os romanos, mas ele fazia isso por mandado de Deus, muito embora ele não soubesse disso, ou não quisesse reconhecer isso. Nada escapa do controle absoluto de Deus, querido. Nenhum governante
pode estar fazendo as coisas mais absurdas ao nosso olho, na nossa opinião. Nada escapa ao controle absoluto de Deus. Nós precisamos, nesse momento que nós estamos vivendo, pensar nisso. Prestar atenção. Porque esse homem estava tramando contra a pessoa de Jesus, entregando Jesus para os romanos, pensando que estaria salvando a nação. Não salvou nada, porque mais tarde os romanos entraram lá e destruíram tudo. Mas ele fazia isso por mandato de Deus. Ele fazia isso porque Deus havia determinado assim, muito embora eles não reconhecessem isso. Deus pré-ordenou todas as coisas. E ele, como sumo sacerdote, acabou inadvertidamente profetizando que Jesus faria aquilo pela nação. Mas não para salvar a nação do ponto de vista humano, mas para salvar não só Israel, mas o mundo inteiro do ponto de vista espiritual. Olha o versículo 53. Daquele dia em diante, começaram a tramar a morte de Jesus. Por essa razão, Jesus parou de andar no meio do povo. Foi para um lugar próximo do deserto, para o povoado de Efraim, onde permaneceu com seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa judaica da Páscoa, e muita gente de toda a região chegou a Jerusalém para participar da cerimônia de purificação antes que a Páscoa começasse. Continuavam procurando Jesus e, estando eles no templo, perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá para a Páscoa? Enquanto isso, os principais sacerdotes e fariseus deram ordem para que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciassem de imediato, a fim de que o prendessem. Eu vou terminar por aqui, recomendando que vocês leiam mais para frente no capítulo 12 logo, porque na verdade há uma conexão com o que a gente está falando. Eu vou ler apenas o versículo 9 do capítulo 12, tá? Preste atenção aqui, houve como eu disse, aquela ceia lá na casa de Lázaro, né? Maria e Marta, e aí Maria ungiu os pés de Jesus. Agora no versículo 9 diz assim: quando o povo soube, 12, 9, tá? Quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo, e também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Então, os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos do povo os haviam abandonado e criam em Jesus. Aqui é para acabar, né? Aqui é para quebrar. Os caras já estavam planejando também a morte de Lázaro. Porque Lázaro era uma evidência incômoda do poder de Jesus, daquilo que Jesus podia fazer. É uma coisa assim impressionante, é uma coisa que deve nos trazer temor, gente. A incredulidade é uma coisa terrível. Terrível. Uma evidência, esse texto todo, essa narrativa muito grande de que milagre não é de forma nenhuma garantia nenhuma. Testemunhar milagres não é garantia nenhuma de salvação. A salvação é uma coisa espiritual, um convencimento que Deus faz no coração das pessoas. É obra do Senhor, a Bíblia diz isso claramente, é obra do Senhor no coração das pessoas. É Deus que tira o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne. É Deus que nos concede o arrependimento para que nós possamos crer nele. Esses homens testemunharam talvez o milagre mais radical. Mais radical. Alguém voltar à vida depois de 4 dias de morto. Mas isso não fez a menor diferença para eles. Vamos matar Lázaro também, porque o povo está indo lá, está olhando para ele e está crendo. A salvação, ela é operada dentro, no coração da pessoa, na mente da pessoa, e é obra do Espírito Santo. É Deus que faz. E não adianta nada uma pessoa incrédula testemunhar um milagre se ela não se render a Jesus, se ela não se arrepender, não crer nele, ela continua perdida. Ela continua perdida. Quais são as aplicações que nós podemos fazer nesse texto maravilhoso, tão grande, já partindo para a conclusão do nosso estudo de hoje? Em primeiro lugar,
Nós precisamos lembrar disso. Virou chavão, infelizmente, né? Mas a gente precisa enfatizar isso, né? Não há a menor possibilidade de Deus ser pego de surpresa, de Deus ter que improvisar. Deus, dentro da sua absoluta soberania, controla todas as coisas no mundo. Alguém já disse isso e eu acho importante a gente repetir, não tem como não falar disso. Os vírus estão entre as criaturas mais simples, biologicamente falando, da natureza. São seres simples e fazem um estrago terrível. Mas eles não estão fora do domínio de Deus. Nada vai acontecer nesse nosso planeta tão sofrido que não esteja dentro do concurso da vontade de Deus. Esse vírus vai se alastrar até quando Deus quiser. Esse vírus vai causar o estrago que Deus permitir. Aí fique livre para estudar a palavra de Deus e faça isso. E tirar suas conclusões sobre os porquês disso estar acontecendo. Eu só quero lembrar que Pedro diz que a hora do juízo, e ele fala sobre a casa de Deus, é chegada. E ele disse isso no final do primeiro século. A hora do julgamento sobre a casa de Deus é chegada. E ele disse mais, se é com dificuldade que o justo é salvo, e o ímpio? Como é que fica o ímpio? O pecador. Também Hebreus capítulo 2, o autor de Hebreus diz que é o pavor da morte que faz com que as pessoas fiquem sujeitas à escravidão pela vida toda. Essa pandemia vai passar e vocês podem ter certeza. As pessoas que são escravas do pecado e que não forem iluminadas por Deus e que não aproveitarem esse momento, esse pregador aí muito forte que é esse vírus, é um pregador. Está nos lembrando da nossa miserabilidade, está lembrando do nosso abandono, está lembrando da nossa absoluta falta de controle sobre as coisas mais básicas da nossa vida, está lembrando da nossa absoluta dependência. Prega, está pregando, está falando. Está lembrando que nós precisamos cair de joelhos diante de Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Olha para mim, olha para essa humanidade perdida. Não nos trata, Senhor, segundo as nossas iniquidades, mas ser benevolente. Nós pecamos, nós desobedecemos ao Senhor, nós muitas vezes nos afastamos dos teus caminhos, da tua vontade, que a palavra de Deus diz que é boa, perfeita e agradável para nós. Tem misericórdia de nós, olha para nós. Ajuda-nos a dar um bom testemunho, ajuda-nos a rever nossa própria vida. Renova nossas forças. Faz-nos, ó Deus, confiar em Ti e somente em Ti, independentemente do que vai acontecer. Nós podemos pedir livramento e devemos, estamos fazendo isso. Mas nós devemos lembrar que o próprio Senhor Jesus Cristo encerrou talvez a sua oração mais sofrida com essas palavras: contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Pode ter certeza, essa pandemia vai passar e as pessoas que não fizerem isso vão retomar sua vida. Nós vamos ver bailes, adeus coronavírus. Nós vamos ver muita gracinha, muita piada. Aliás, a gente já está vendo num certo sentido.
As pessoas vão retomar a sua vida até o próximo baque. E de baque em baque, o livro de Apocalipse diz claramente. O livro de Apocalipse diz claramente, ó, continue o sábio na sua sabedoria e o iníquo continue na sua iniquidade, porque eu venho. Jesus diz. Eu venho e venho sem demora. Então, a gente precisa lembrar disso. Nada vai acontecer que Deus não esteja no controle. E a outra aplicação que eu quero fazer, se você está diante da morte, do pavor da morte, da possibilidade da morte, procure quem resolve o problema, que é Jesus. Eu estou vendo aí várias pessoas de diversas... eu não vou nem falar religiões, porque, enfim, a gente não pode mais falar, a gente não pode mais criticar a religião, né? A gente está vivendo um mundo tão complicado que a gente não pode mais criticar religião, porque a gente é acusado de intolerante. Religiões são expressões de verdade. Isso é um fato. Cada religião se organiza, não é? Da maneira e dá respostas que acha mais adequadas. Agora eu vou ilustrar isso para vocês de uma maneira bem prática. Preste atenção no que eu vou dizer. Digamos que, de repente, alguém anuncie que nós temos a cura para a Covid-19. Olha, está aqui, nós temos a cura para a Covid-19. Ok? E aí, digamos que todo mundo fica assim, agora, onde é que a gente vai buscar essa cura? Aí um diz assim, olha, tá lá em Porto Alegre. Aí o outro diz, olha, tá lá em Pracuúba. Aí o outro diz, olha, tá lá em Orlando. Olha, tá lá na Tailândia, tá lá no... E aí? Como é que a gente vai fazer? Já que a gente tem que ir lá pegar para a gente aproveitar. É isso que nós estamos vendo do ponto de vista do cenário religioso. As pessoas estão indo para redes sociais dizendo, olha, vamos fazer uma corrente de oração, não importa a sua fé. Gente, as religiões não podem estar todas certas, porque elas dizem coisas muito diferentes. Isso tem que ser dito. Há religiões que são mais sistemas filosóficos do que religiões propriamente ditas. Há religiões sem Deus. E há pessoas que, mesmo dentro das religiões tradicionais, até, pela maneira como elas falam, elas nem acreditam em Deus, num Deus pessoal, num Deus justo, num Deus que cobre. Se você disser em alguns contextos que Deus pode estar nos julgando e nos castigando por esse vírus, você vai ser defenestrado. Essa que é a verdade. Você vai ser defenestrado. As pessoas vão te acusar de intolerância, vão te acusar de mal, em outras palavras. Eu sou cristão. Eu sou um seguidor de Cristo. Eu sou um discípulo de Cristo. E para mim, se essa palavra é verdadeira, e eu acredito que ela é, só Jesus tem o poder sobre a morte. Só Ele pode trazer a vida àqueles que já morreram. Vocês leram durante essa semana, vocês viram. Vem a hora e já chegou, em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão. Uns para a vida e outros para o horror eterno. Até nesse texto, Jesus deixou bem claro. Um dia todos ressuscitarão, mas uns para a vida, os que confiaram nele, os que se identificaram com ele, os que se entregaram a ele, os que o reconheceram como Senhor, esses viverão. Os outros irão à morte eterna. Foi isso que Jesus ensinou. E eu, como cristão, eu tenho que honrar essa palavra, eu tenho que ser fiel a essa palavra e eu tenho que dizer isso. Então, procure quem realmente pode lhe ajudar. E esse é Jesus. Confie nele. Se entregue a ele. É só ele que pode nos livrar da escravidão a que nós estaremos sujeitos se
se nós não confiarmos nele. Nós precisamos confiar em Jesus. Estão me pedindo aqui, a Heloísa veio me informar, o texto de Hebreus. Deixa eu ver aqui. O versículo, capítulo 2, versículo... Eu vou começar a ler do 10, porque é um texto longo, e aí tem que ver o contexto, tá? Hebreus, capítulo 2, versículo 10, diz assim: Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. E era apropriado que, por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Assim, tanto o que santifica como os que são santificados procedem de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos, quando diz: proclamarei teu nome a meus irmãos. No meio do teu povo reunido te louvarei. E também afirmou: porei minha confiança nele, isto é, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue, o filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então, está bem claro aqui. Jesus é quem tem o poder de destruir o diabo. Esqueça aquela escola de samba lá no carnaval que fez aquela gracinha lá, aquela performance ridícula. Esqueça. Esqueça. Desde o Éden, o diabo ouviu aquela sentença que se cumprirá. Deus disse para ele: o descendente da mulher vai te ferir a cabeça, um golpe mortal, e tu vais lhe ferir o calcanhar. A cruz foi o calcanhar. E no dia em que o diabo for derrotado e jogado no lago de fogo, ele, os seus seguidores e, infelizmente, os seres humanos que se recusarem a crer em Cristo, ele vai receber o seu golpe mortal, e aí acabou a história. Deus está no controle. Ele está conduzindo as coisas. Nós confiamos nisso. E nós confiamos que é somente por Jesus que nós somos libertos da escravidão, do pecado e da morte. Eu vou terminar pedindo para as pessoas que estão aqui comigo para a gente cantar. Deus lá do céu mandou o seu filho. A gente está cantando essa música aqui em casa. Eu gosto da versão que a gente canta, porque a letra eu acho mais interessante quando ele diz claramente: vejo o amanhã, porque Cristo vive. Posso confiar em vez de temer. O meu futuro em suas mãos eu tenho. Nosso futuro está nas mãos de Deus. A vida tem sentido, pois vive Jesus. Então eu vou orar e depois a gente vai encerrar cantando essa música. E desejo um bom domingo a todos, um domingo de meditação, um domingo de realmente busca do nosso Deus, e que em breve nós possamos estar reunidos na nossa igreja, porque aí sim, né, que é maravilhoso. Eu acho que isso está servindo para a gente valorizar mais a igreja também, valorizar a vida em comunidade, valorizar o abraço que a gente dá no irmão. E se Deus quiser, nós poderemos fazer isso de acordo com a sua vontade. Oi? Eu estou falando quando acabar. O pessoal falando, não pode abraçar. Nossa, gente, que isso? Né? Muito bem. Então, quando acabar, né? Quando liberarem o abraço de novo. Então, vamos orar, queridos. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Mais uma vez nós te agradecemos por esse texto maravilhoso que é o Evangelho de João, que foi escrito pelo teu Santo Espírito, por meio do teu servo, apóstolo João. Que foi, ó Deus, entregue para nós, que foi preservado e que tem sido estudado, Senhor, e que tem iluminado a vida dos teus servos, do mundo inteiro, na realidade, ao longo das eras.
Ó Deus, nós sabemos que somos teus filhos não porque nós sejamos melhores do que qualquer pessoa, porque somos pecadores. E estávamos desgarrados, como diz a tua palavra, estávamos perdidos, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas o Senhor, por meio de Jesus, o teu único filho, que se encarnou, que se tornou homem como nós, que viveu uma vida sem pecado e que morreu para pagar o preço dos nossos pecados. Mas não ficou morto, ressuscitou, venceu, triunfou sobre a morte, triunfou sobre aquele que tem o poder da morte, que é Satanás. E nos ofereceu a liberdade, Senhor, a liberdade da escravidão, do pecado, do poder do pecado, dos efeitos do pecado. Ó Senhor, glória, honra e louvor sejam dados a Ti, porque o Senhor fez isso por nós. Queremos Te pedir, ó Deus, mais uma vez, neste momento, que o Senhor nos ajude, para que essas palavras, juntamente com tantas outras da Tua Sagrada Escritura, possam nos animar, possam trazer esperança para nós, possam nos revigorar, ó Deus, possam aumentar a nossa fé em Ti, nesse momento de crise que estamos vivendo. Guarda-nos, Senhor, no Teu nome. É o que nós Te pedimos. Dá-nos um bom domingo, dá-nos um domingo de descanso, de meditação. Livra-nos das distrações, ó Deus, que podem nos fazer pecar, nos fazer desviar os nossos pensamentos do Senhor. Essa é a minha oração. Te peço que o Senhor abençoe a nossa igreja. Te peço por cada irmão que ouviu essa palavra. Te peço por aqueles que talvez ainda ouvirão, ó Deus. Sê conosco, Pai. Te peço pela humanidade inteira, Senhor. Tem misericórdia de nós. É verdade que nós nos afastamos do Senhor. É verdade que temos procurado viver os nossos próprios negócios e esquecido do Senhor. Mas é verdade também que o Senhor é misericordioso. Que as Tuas misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã. Tem misericórdia de nós, ó Deus. É o que nós Te pedimos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar, gente? Vamos lá. Deus lá do céu mandou Seu Filho para me salvar. Morreu na cruz e o sepulcro onde foi deixado está vazio e prova que vive Jesus. Vejo amanhã, porque Cristo vive, posso confiar. Em vez de temer o meu futuro, em Suas mãos eu tenho. A vida tem sentido, pois vive Jesus. Nossa esperança. Um dia eu vou cruzar o rio, irei então ao céu de luz, verei que lá em plena glória vitorioso sempre vive meu Jesus. Com toda a força da nossa voz, vejo amanhã, porque Cristo vive, posso confiar. Em vez de temer o meu futuro, eu tenho. A vida tem sentido, pois
Vive Jesus. Queridos, a Deus e ao Senhor Jesus Cristo toda a glória. A Ele seja a glória, tanto agora quanto no dia eterno. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe toda a humanidade. Amém.